Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Maiara e eu vim trazer uma dica para você que está aí prestes a fazer a prova da GCM de Brumadinho. Se você ainda não se inscreveu no canal até agora, aproveite para se inscrever, ativar as notificações. Além disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Olha só, a nossa dica de hoje, ela está ótima para essa fase de reta final, já que nós vamos trabalhar com algumas questões da banca responsável pela organização do seu concurso, tá? Então a gente vai aqui, né, ao longo aí da nossa aula, resolvendo algumas questões de pontos do seu edital, questões essas que já foram cobradas pela IBGP em outros certames também de guarda municipal, tá certo? Dessa forma, né, a gente ao mesmo tempo está revisando, está fixando o conteúdo e conhecendo um pouco mais da banca que irá fazer a sua prova, combinado? Então vamos lá, olha aí na tela para vocês, questões IBGP. Então a gente já sabe que a IBGP é a grande responsável pela prova que ocorrerá no dia 30 de agosto, né? Nós temos aí previsão de 40 vagas, com a remuneração de R$ 4.277. O nível de escolaridade exigido é nível médio. Teremos teste de aptidão física, então espero que, principalmente se você é sedentário, já esteja aí se preparando para a parte física, né? Porque a gente vai passar e quando passar, não sabemos, né, o tempo aí se será suficiente para a preparação. Então, não deixe para a última hora, tá? Vamos ter prova de redação, sem prova de títulos e sem idade. Ok? Pessoal, eu tenho um recado agora importantíssimo para você que vai fazer essa prova dia 30 de agosto. Nós aqui do Vale Concurso preparamos uma revisão de véspera que vai acontecer na modalidade online. Então, você que não sabe o que fazer durante a semana, né, que antecede a sua prova, muita gente chega ali na última semana, fica meio perdido, a ansiedade começa a bater, tem a sensação de que não sabe nada, de que não estudou o suficiente, tá? Então, venha fazer parte desse aulão que nós preparamos para vocês, baseado aí na Banca BGP, no que você vai esperar para sua prova, quais são as apostas, né? O que a gente acredita que pode aparecer na sua prova, com base aí também nas análises que a gente faz da banca, tá? Então, essa revisão de véspera ela ocorrerá do dia 24 ao dia 28 e será ao vivo, tá? Então, será uma semana inteira aí de revisão, terá interação com os professores, então caso você, né, tenha alguma dúvida, você poderá perguntar. Para quem não puder assistir, gente, para quem não puder assistir ao vivo, a aula vai ficar gravada, né? Se você também quiser revê-la novamente, vai ficar gravada, tá? Então aí, ó, por apenas R$ 89,90 e pode dividir em até 2 vezes, tá? Então, assim, é um investimento aí na sua aprovação, combinado? Tem interesse, né? Tem alguma dúvida? O link está na descrição do vídeo. Pode chamar o pessoal também do atendimento e eles vão explicar tudo perfeitinho para vocês. E nós preparamos essa revisão, né, com muito carinho, porque o nosso objetivo é ter, né, o maior número aí de aprovados. A gente quer que você conquiste a sua vaga, que você conquiste o seu cargo público, porque nós também já passamos por este mesmo caminho que você está trilhando agora. E a gente sabe, né, o quão gratificante é chegar ao final ali e alcançar o seu objetivo. Então, a nossa intenção é realmente aí ajudá-lo a fazer o melhor para que você se saia super bem na sua prova. Dito isto, pessoal, então vamos aqui resolver algumas questões que a IBGP já cobrou anteriormente, tá? Eu separei aqui questões de guarda, porque a gente consegue, né, ver como é o perfil dela, o nível de cobrança. Então, a gente pega ali uma questão de guarda, uma questão de procurador, por exemplo, que ela já realizou,
é distinto a forma de cobrar, tá? Então eu acho importante a gente trabalhar com aquilo que tem pertinência temática com o concurso que nós vamos realizar, ok? Nós vamos resolver questões de processo penal, administrativo, direito penal e também de constitucional. Então, bora lá começar. Ó, questão número 1. Uma equipe composta por 2 guardas municipais no centro da cidade de Uberaba depara-se com um jovem depredando um ônibus enquanto passageiros embarcavam. A dupla intervém no evento, dominando o jovem, contendo-o e, por fim, dando a ele voz de prisão. Sobre a situação adotada pela equipe, assinale a alternativa correta. A ação é legal, uma vez que qualquer um do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. B. A ação é ilegal, uma vez que só os órgãos de segurança têm legitimidade ativa para prender. C. A ação é ilegal, sendo que os interessados é quem devem prender os infratores. D. A ação é ilegal, uma vez que a depredação não é crime. Gente, o conteúdo de processo penal do seu edital, ele é bem, né, resumido, tá? Então, o IBGP lá dos artigos 283 a 303, né, que trata aí das disposições aplicáveis às prisões e também da prisão em flagrante, que é o que a nossa questão aqui está cobrando, né? Então, uma equipe de 2 guardas municipais se depararam com a situação ali de um jovem depredando o ônibus e realizaram a prisão desse indivíduo em flagrante, tá? A ação ela é legal, né? Não somente porque qualquer um do povo pode prender, mas também porque a guarda ela se enquadra ali nas forças de segurança pública, tá? Então, letra A, ok? Letra A. Questão 2. Sobre o Código de Processo Penal e o Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa incorreta. A. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. B. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. C. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob a sua posse ou que seja de sua propriedade é crime de omissão de cautela. D. Considera-se em flagrante delito apenas quem está cometendo a infração penal e não quem já cometeu ou está fugindo após cometer. Aqui, né, gente, muito tranquilo, assim, são poucas as questões de processo penal do tema do seu edital já elaboradas pela IBGP, tá? A gente não tem muitas aí. Mas as questões que ela elaborou são questões, assim, bastante razoáveis, achei bem tranquilo de responder. Essa daqui, inclusive, né, achei até muito fácil. Então, olha só, gente, se você leu os artigos, né, se você ainda não leu, eu sugiro, né, eu recomendo fortemente que você leia, não vá para a prova sem ler, porque a questão vai ser extraída do artigo. Então, a letra A está correta, né, artigo 302 aí, a letra B também está certa, artigo 301. Aqui, gente, a letra C, né, que é um dispositivo lá do Estatuto do Desarmamento, tá? Também está correta. E a letra D está incorreta, né? Porque, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito não apenas quem está cometendo a infração, mas quem acaba de cometer, tá? Então, a letra D de dado é o nosso gabarito. Questão 3. Sobre as atividades estatais que configuram o serviço público, é correto afirmar que a. Apenas as atividades previstas no artigo 6º da Constituição Federal são consideradas serviços públicos. B. Os serviços públicos devem atender aos princípios da generalidade, continuidade e eficiência. C. Os serviços públicos podem ser prestados com interrupções programadas sem justificativa.
D. A modicidade tarifária não é um princípio aplicável aos serviços públicos. E. Serviços públicos são prestados exclusivamente por empresas privadas. Então, olha só, aqui, né, já passando para a parte de direito administrativo, tá? Ali falou que apenas as atividades do artigo 6º da Constituição são consideradas serviços públicos. O artigo 6º da Constituição, ele traz alguns direitos sociais, tá? Então, tem lá segurança, saúde, educação, não somente, né, essas atividades, mas também outras que não estão ali, são considerados serviços públicos. Então, letra A está incorreta. A letra B fala alguns princípios que o serviço público deve ser observado, tá? A gente tem isso lá na Lei de Serviço Público, a gente vai ver quais são os outros princípios também. Então, a letra B de bola está correta, é o nosso gabarito, tá? Então, o serviço público ele tem que atender os princípios da generalidade, ou seja, ser ofertado a todos, né? Continuidade, ele não pode sofrer interrupções, exceto exceções legais que a gente vai ver já já, e eficiência. Letra B de bola é o nosso gabarito. Aqui, ó, a letra C fala que os serviços públicos podem ser prestados com interrupções programadas. Até aí tudo bem. Agora, a parte que tornou a alternativa errada foi falar que é sem justificativa. Não, porque as interrupções, elas precisam ser justificadas. A modicidade tarifária, gente, que é o valor ser acessível, né, ser um valor ali razoável, é um princípio, sim, do serviço público. E a letra E está errada, né, porque são prestados exclusivamente por empresas privadas, né? Nem preciso falar, isso é serviço público, né? Então, olha só, artigo 6º, ó. Aqui fala o seguinte, parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, aqui já são os princípios, tá? Continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas do equipamento, das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º fala da interrupção, ó. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio. Então, o serviço público, né, a gente tem o princípio da continuidade, mas diante de uma situação de emergência, né, ou após aviso prévio, quando motivado por razões de ordem técnica ou segurança das instalações, então vai fazer algum reparo ali, por exemplo, na rede de energia elétrica, né? Ou também por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade, tá? Então, a regra é a continuidade, mas a gente pode ter aí interrupção nesses casos, ok? Lembrando que, no caso de inadimplência, tá? Não pode, a interrupção não pode começar na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem feriado ou véspera de feriado, conforme aí o parágrafo 4º. Então, aqui, né, só para a gente confirmar, o nosso gabarito é a letra B de bola. Questão 4. No direito administrativo, os requisitos, né, ou elementos indispensáveis para a validade de qualquer ato administrativo são listados abaixo, exceto A. Competência, B. Finalidade, C. Objeto, D. Motivo, E. Eficácia subjetiva. Gente, os elementos, né, o requisito do ato, que é a mesma coisa, pode aparecer aí com ambos os nomes, com qualquer um deles, são 5, tá? Então, a gente tem a competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que formam o mnemônico COFIFOR-MOB, tá? Então, aqui, essa eficácia subjetiva não é um requisito do ato administrativo. Então, letra E está incorreta. Questão 5. Sobre a lei de improbidade administrativa, assinale o ato que constitui corretamente prejuízo ao erário. A. Aceitar vantagem econômica para facilitar a aquisição de bem por preço superior ao de mercado. B. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias. C. Receber bônus de qualquer espécie para tolerar a prática de usura. D. Utilizar em obra particular veículos ou materiais de propriedade da administração. E. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições.
Gente, leiam os artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade, que trata ali, né, quais são os atos, tá? Para que, se você se deparar com questão como essa que a IBGP cobrou, você consiga identificar qual ato configura qual lesão, tá? Então, olha aqui o tipo de questão que a banca cobrou em prova, tá? Então, é importante, gente, isso aqui, ó, essa dica que a gente está dando para vocês aqui, né, disponibilizando no YouTube, nós vamos ter muito mais na nossa semana de revisão de véspera. Então, né, não fique de fora. Ó, aceitar vantagem, receber bônus, né, letra A, letra C, utilizar em obra particular veículos ou materiais de propriedade de administração, são atos de improbidade que acarretam o enriquecimento ilícito. A letra E, revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições, é um ato de improbidade que viola princípio administrativo. E a letra B, tá? A letra B de bola, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias é um ato que causa prejuízo ao erário. Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Questão 6. Nos termos do Código Penal brasileiro, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime A. Se exclui, né? A. Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. B. Culpa do agente, mas permite a punição por crime doloso desde que previsto em lei. C. Culpabilidade do agente de dolo, mas permite a punição por crime culposo, desde que previsto em lei. Então, aqui, gente, o erro, né? Esse erro de tipo, ele recai sobre um dos elementos ali do tipo penal. A pessoa, ela não sabe, né, que ela está cometendo, ela não tem conhecimento ali de que ela está cometendo um crime, tá? Esse erro, ele vai excluir o dolo, mas ele permite a punição por crime culposo, desde que previsto em lei. Então, vamos supor, né, um exemplo aqui, que a pessoa, né, tá num restaurante ali e ela deixa o celular dela em cima da mesa e vem um outro indivíduo e coloca o celular que é igual ao lado, tá? Então, esse indivíduo, né, que deixou o celular, veio uma terceira pessoa e pôs o celular perto também. Na hora que ele vai sair, ao invés de pegar o seu telefone, ele pega o do terceiro, ele pega o do outro, tá? Ele não tem, né, ele desconhece ali os elementos, né, constitutivos do tipo de furto, porque ele não tem a intenção ali de subtrair para si coisa alheia. Para ele está pegando a coisa que é dele, tá? Então, esse erro ele exclui o dolo. Como nós não temos furto culposo, ele não vai responder por nenhum crime, tá? Então, se houver um tipo culposo, né? O erro de tipo ele exclui o dolo, mas permite a punição por culpa desde que previsto em lei. Então, letra D, ok? Aqui, ó, artigo 20, ó, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. 7. É correto afirmar que se encontra em estado de necessidade quem a. Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários. B. Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. C. Comete o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. D. Atua através de ação ou omissão compelido por coação moral irresistível. Gente, o estado de necessidade, né, ele é uma das excludentes de ilicitude, tá? Então, aqui a letra A, ela está falando de outra excludente de ilicitude, que é a legítima defesa, tá? A letra B é sim, né, de fato,
o conceito de estado de necessidade. Então, alguém para se salvar de um perigo atual que não provocou e nem podia, né, de outro modo evitar, tá? Pratica o fato ali, porque nas circunstâncias não era razoável ali exigir dele uma conduta diversa. É aquele exemplo, gente, típico ali do Titanic, né, que tem uma única tábua ali de salvação e as pessoas começam a brigar. Então, uma pega, empurra a outra, bate na outra para se salvar. É um estado de necessidade, porque está diante de um perigo atual que não criou, né, que não criou por sua vontade e nem tinha como evitar, tá? Então, letra B de bola. 8. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de contravenção penal conforme as condutas do seguinte cidadão. Então, aqui, né, a IBGP cobrou a lei de contravenções penais, que inclusive está no seu edital. Ó, A. Zezé, que perturba o sossego da vizinhança com som alto às 3 horas da manhã. E Moacir, que explora jogo de azar colocando uma máquina do tipo caça-níquel no seu bar. B. Henrique, que perturba o trabalho dos médicos no hospital ao lado do local onde instalou sua marmoraria com som intenso emitido pelo trabalho das máquinas. E João, que tendo já 42 anos, pratica sexo com sua namorada de 15. C. Ezequiel, que coloca água no leite que tira de suas vacas e entrega na cooperativa, além de colocar farinha de trigo no queijo que comercializa no armazém do povoado. D. Pierre, que invadiu um lote do vizinho, e Josias, que lhe deu o arame e os paus para fazer a cerca em troca de um pedaço de lote. Gente, então aqui, ó, contravenção penal, tá? Duas contravenções penais aqui. Letra A, perturbação do sossego e jogo de azar, né? Letra A, tá? Letra A é o nosso gabarito, são as duas contravenções. 9. Considerando-se os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial. A próxima, ó, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Todos podem se reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, mediante autorização prévia, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. A próxima, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, vamos analisar aqui, gente, e apontar os erros, tá? Então, ó, a primeira afirmativa, né, que fala aí da casa ser um asilo inviolável, ela está parcialmente correta. Só que na parte final fala ou por determinação judicial, faltou, né, ela está incompleta. Faltou dizer que essa determinação judicial só pode ser cumprida durante o dia, ou durante o dia por determinação judicial, tá? Então, ela está falsa. A segunda afirmativa, ela está correta, tá? Então, ela está aí totalmente correta. A terceira, ela está falsa porque não é necessária autorização prévia para reunião pacífica, mas sim apenas uma comunicação, tá? Autorização, não. Então, cuidado, a IBGP ela tem um pouco disso, sabe? Dessas maldades aí de substituir palavras, tá? Então, ela vai lá, pega a letra da lei, por isso que é importante que você tenha feito a leitura dos dispositivos aí
legais, porque ela vai lá e substitui uma palavrinha, ela tem esse perfil, conforme a gente pode ver aí com as questões. A 4, ela está, né, a 4 ela está correta, então ficou falsa, verdadeira, falsa e verdadeira, tá? Então, ó, letra C, tá? Falsa, verdadeira, falsa e verdadeira. Questão número 10. Nos termos da Constituição da República de 88, são competências da Polícia Federal, exceto: a. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão estadual e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. B. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. C. Exercer as funções de polícia marítima aeroportuária e de fronteira. D. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Gente, aqui a banca está pedindo a alternativa errada e ela fez exatamente a mesma coisa que na questão anterior. Ela alterou uma palavrinha que deixou a alternativa incorreta, que foi na letra A. Aqui, ó, cuja prática tem repercussão estadual e exige a repressão uniforme, tá? Está errado aqui é dizer que tem que ter repercussão estadual. Na verdade, a repercussão é nacional, tá certo? Então, a letra A é o gabarito. Então, cuidado, leiam com atenção as alternativas na hora da sua prova, porque a IBGP, ela tem, né, esse hábito de trocar palavrinhas e, às vezes, numa leitura rápida, né, você não vai conseguir prestar atenção e identificar ali o erro. Então, fica aí a dica, tá? Questão 11. De acordo com a Constituição Federal de 88, são direitos do cidadão, exceto: a. Não ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. B. Não ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. C. Não ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. D. Não ser preso em razão de questões relativas ao direito civil, tais como inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia ou a do depositário infiel. Então, aqui, né, a gente sabe que, né, depois ali do Parque São José da Costa Rica, nós temos a súmula vinculante 11, que não temos mais prisão, né, civil do depositário infiel, tá? Depositário infiel, tá certo? Então, aqui, ó, tá falando não ser preso em razão de questões relativas ao direito civil, tais como inadimplemento voluntário Não, claro que tem prisão, né, gente? Claro que tem a prisão aí por pensão alimentícia. O depositário infiel, embora conste no texto da Constituição, né, a gente teve aí esse acordo, esse pacto internacional que foi posterior à Constituição, então ele está com a eficácia suspensa, que é somente a prisão civil do depositário infiel. Agora, o devedor de pensão alimentícia, ele segue produzindo, né, segue produzindo aí todos os efeitos, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Pessoal, mais uma vez, né? Eu espero que você tenha gostado aí da nossa dica, né? Que você tenha conseguido acertar as questões do IBGP, né? Se você por acaso acabou errando alguma questão, você está vendo onde você está falhando e ainda dá tempo de melhorar para a sua prova, tá? Então, na nossa revisão de véspera, a gente vai trabalhar, né, com muita coisa aí focada, com o objetivo de levá-lo à aprovação, tá? Então, olha só, o primeiro lote aí, né, revisão online que vai ocorrer na próxima semana, você não pode ficar de fora, tá? O link tá na descrição aqui. Eu espero, né, tê-los conosco aí nessa revisão. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, não saia aqui, não termine, né, esse vídeo sem se inscrever, sem ativar as notificações, deixar o seu comentário, o seu like, porque a gente também vai ter dicas aqui gratuitas de outras matérias, tá? Então, não perca, não fique de fora. Foi um prazer estar com vocês
e eu espero vê-los aí na nossa revisão de véspera. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.